Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho desejar uma boa tarde e a palavra de hoje está em 11 aos Hebreus. Que Deus abençoe a todos. A natureza da fé e o exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto não foi feito daquilo que se não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, pela fé que ele conseguiu a aprovação de que Deus, como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas, por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, e ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte e foi levado para Deus. E ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque vai a Ele, precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu avisos de Deus e sobre as coisas que iam acontecer, não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, e com ele e a sua família, e foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que ele prometeu dar-lhe. Deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerce, que não podia ser destruído. Foi pela fé que Abraão tomou o pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse mais ter filho. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. E assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as
estrelas do céu, tão numeroso como os grãos de areia do mar. E todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as vieram de longe e ficaram contentes por causa delas e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído, e se quiseram, teriam a oportunidade de voltar. Mas, ao contrário, estavam procurando uma melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, quando Deus o quis por a prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício, e Deus tinha prometido muitos descendentes de Abraão, mas mesmo assim estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. E Deus lhe tinha dito por meio de Isaque que você terá descendentes. E Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar a Isaque e tornou a receber de morte o seu filho Isaque. E foi pela fé que Isaque prometeu as bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José e se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. E foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e da ordem sobre os que deveriam ser feitos com seu corpo. E foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, os pais esconderam durante 3 meses e vieram que era um menino bonito. Não tiveram medo de obedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com povos de Deus em vez de ter prazer em pouco tempo e os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem medo de raiva do rei
continuou firme, como se estivesse vendo o invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não passasse, e os filhos mais velhos deles. E foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, e como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, engoliu. E foi pela fé que caíram a muralha de Jericó. E depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias, foi pela fé que Raabe, prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido. E Deus havia a ela recebido bem os espiões israelitas. Os que mais posso dizer, o tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões e apagaram os incêndios terríveis. Escaparam de serem mortos à espada. E eram fracos, mas se tornaram fortes. E foram poderosos na guerra, e venceram o exército estrangeiro. E pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram, e outros foram torturados até a morte, e recusaram ser posto em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados, surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia, e outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outro morto a espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Eram pobres e perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados e pelos desertos e montes, vivendo em caverna e buracos na terra, e o mundo não era digno deles, porque creram que todas essas pessoas foram aprovadas e por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado
um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Essa é a palavra do dia hoje, palavra maravilhosa e que muito boa para refletir. Eu venho desejar uma boa tarde e que Deus abençoe a todos.